A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer.
A imagem é um CAD institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um CAD institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um CAD institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um CAD institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um CAD institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um CAD institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima.
À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa-Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa-Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa-Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa-Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa-Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa-Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul.
Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem é um card institucional anunciando a 76ª sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas suaves, aparece o título em azul, 76ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones informam a data 15 de outubro de 2025, transmissão ao vivo e horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul curvada, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, com o parque, o lago e a cidade ao fundo sob um céu de entardecer. A imagem mostra o plenário do TRE, um ambiente amplo e iluminado, com paredes claras e teto rebaixado com iluminação embutida. Ao fundo, a mesa semicircular reúne os magistrados, todos de toga, com notebooks e documentos à frente. Atrás deles, as bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão exibindo a própria transmissão da sessão. No centro, há um púlpito transparente voltado ao público, e na parte inferior aparecem cadeiras vermelhas e pretas típicas de auditório, onde algumas pessoas acompanham os trabalhos. Não havendo, vamos à pauta. Solicito o pregão do primeiro item. Recurso eleitoral número 0600-397, dígito 13. Relatora, juíza Joana Sarmento de Matos. Vistor, juiz Cláudio Belmino Rabelo Evangelista. Recorrente, Fagner de Matos Gomes. O secretário judicial José Milrua Neto, de pele clara e cabelo grisalho curto, lê um documento ao microfone, sentado à mesa com notebook e materiais de apoio. Raimundo Aparecido Pereira da Silva. Antes de passar a palavra ao eminente vistor, eu esclareço que o voto do relator foi no sentido de negar provimento ao recurso. Esse voto foi acompanhado pelo desembargador Jesus, pelo juiz Fernando, pelo juiz Renato. Então houve o pedido de vista. Com a palavra, o eminente vistor. Excelentíssimo presidente, desembargador Rosário Cavalcante, em nome e cumprimento os demais componentes dessa corte, excelentíssimo procurador regional eleitoral, doutor Alisson Marugal. A imagem mostra o juiz substituto José Cláudio Belmino sentado à extremidade esquerda da mesa durante a sessão.
Ele tem pele parda, Trata-se cabelo curto de escuro e recurso usa eleitoral óculos de armação fina. interposto contra a Veste toga decisão preta com detalhes proferida vermelhos e lê atentamente pelo um juízo documento da sobre o quarta notebook vara à sua da frente. quarta zona eleitoral, Ao lado, há que copo de julgou água e frasco de procedente álcool em gel. No fundo, a ação servidores trabalham em de computadores e no investigação canto inferior judicial direito eleitoral, aparece o intérprete de Libras. declarando a inelegibilidade de Fagner de Matos Gomes pelo prazo de 8 anos subsequentes às eleições de 2024 e determinando a cassação do diploma do recorrente, eleito vereador no município de São Luís. O voto da eminente relatora conheceu do recurso, mas negou o provimento. Pedi vista dos autos para melhor exame. De início, registro que acompanho o voto condutor na sua integralidade. Ainda assim, reputo importante destacar a robusta demonstração da ocorrência de abuso do poder econômico que fundamenta a procedência da ação. O abuso do poder econômico é conceituado na doutrina como desvio ou o abuso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais em campanha, capaz de desequilibrar a paridade de armas e comprometer a legitimidade do pleito. Para o ilustre jurista José Jairo Gomes, o abuso de poder econômico traduz-se Lê atentamente as em informações qualquer à sua prática frente. que envolva o desequilíbrio e a desigualdade de oportunidade entre os concorrentes em virtude do uso desmedido de recursos patrimoniais próprios ou de terceiros, lícitos ou ilícitos. A Lei Complementar número 64/90, Lei de Inelegibilidade, estabelece em seu artigo 22, inciso 16, que a cassação e a inelegibilidade não dependem da potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas sim da gravidade. A imagem da mostra o circunstância. juiz substituto José Cláudio O Belmino artigo sentado à 7º extremidade resolução esquerda da mesa durante a TSE sessão. 23735, Ele tem pele parda, 2024, cabelo curto escuro e usa que óculos de regulamenta o armação fina. dispositivo legal, Veste toga preta com pormenoriza detalhes o critério vermelhos de e lê gravidade atentamente um documento para a sobre o notebook à sua caracterização do frente. ato abusivo Ao em lado, graves. há copo de Artigo água e 7º. frasco de álcool em gel. Para a configuração No do fundo, abuso, do servidores ato de abuso trabalham em computadores e no do canto ato inferior abusivo, direito não aparece será o intérprete de considerada Libras. a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Na análise da gravidade mencionada no caput deste artigo, serão avaliados os aspectos qualitativos relacionados à reprovabilidade da conduta e os quantitativos referentes à sua repercussão no contexto específico da eleição. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização de abuso de poder, a demonstração da gravidade dos fatos a partir do exame do binômio qualitativo-quantitativo. Neste sentido, a Corte Eleitoral Superior é firme ao exigir, como requisito para o abuso de poder, que a gravidade dos fatos seja demonstrada de forma robusta e segura a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, aspecto qualitativo, e da sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, aspecto quantitativo. A gravidade, portanto, Lê é atentamente aferida as informações à objetivamente sua frente. em contejo com a realidade da eleição. No caso em apreço, ambos os aspectos da gravidade se encontram fartamente demonstrados. Resta clara a presença do atributo qualitativo, consubstanciado no alto grau de reprovabilidade da conduta. Conforme consignado na sentença recorrida, houve o emprego excessivo de recursos patrimoniais, a ser observado pela ocorrência dos seguintes fatos, registrados no auto do inquérito 0600-396-28-2024-62004, os quais passo a analisar não de forma isolada, mas em seu conjunto. Foram apreendidos, na residência do réu,
R$ 1.700 em espécie e cópias de títulos de eleitores de pessoas não residentes no local. A Polícia Federal identificou o valor como forte indício de pagamento a eleitores em troca de votos. Leia atentamente as informações à sua frente. Em razão dos fortes indícios de os valores serem destinados ou os resquícios à compra de votos no município de São Luís, com os eleitores determinados, cópias de títulos de eleitores, foi dada a voz de prisão ao custodiado, no despacho 4131.839/2024, SR-PF Roraima, que consta no documento ID 122392631. As mensagens extraídas dos celulares apreendidos, obtidas mediante decisão judicial e submetidas à perícia técnica da Polícia Federal, revelam vários pagamentos, como demonstra o exemplo a seguir. No dia 1º de outubro de 2024, Fagner enviou diversos áudios para Valdênia, solicitando a ela que fizesse os pagamentos para as pessoas a imagem que mostra estão o juiz lhe cobrando substituto José dinheiro Cláudio Belmino em troca sentado de à extremidade votos. esquerda da A mesa exemplo durante a das sessão. seguintes falas: Ele tem pele parda, passa na cabelo curto Andressa do escuro e Silva, usa óculos de armação irmã fina. da Andréia, Veste e dá toga preta R$300 com detalhes para vermelhos ela, e lê atentamente um para levar documento para sobre o ela, notebook à sua Andressa, frente. e outra pessoa Ao não lado, há identificada copo de água e deixa frasco duas de álcool em buzinhas. gel. No Buzinha fundo, é a expressão servidores que eles utilizam trabalham para em boca de computadores, e no canto inferior direito aparece um Utilizam. intérprete de Libras. Amor, leva R$900 no hotel para pagar a diária do Knipe. Amor, passa na RAI e paga um negocinho, uma buzinha, para ela de trezentinho. Diz que Johnny vai dar seu voto e diz que pode pagar para 2. Mais diálogos extraídos entre o candidato e sua esposa demonstram os comandos e a logística empregada na compra de votos. Ainda no dia 1º de outubro de 2024, às 12h50, Valdênia enviou para Fagner áudio perguntando: são quantas pessoas mesmo? Lê atentamente as Em informações à resposta, sua Fagner frente. encaminhou uma lista com nomes referentes à lista da Leila. E, na sequência, disse: pode empurrar esse dinheiro todinho na Leila, isso é voto seguro. Depois disso, as conversas sobre compra de voto prosseguem. Vai lá rapidinho, esse pessoal é boca de urna, antes que alguém chegue lá. Dá um negocinho para a Rainara, uma buzinha, só para ela. O Geraldo, da carne de sol, também. Aquele, utiliza a expressão safado, pediu uma boca de urna, uma BU. A Rayana e o pessoal de Rorainópolis arrumar um combustível e um negocinho para eles. A dona Carminha arrumou mais um voto para a gente. Ops, 2 votos. De uma amiga que mora no Roxinho de Bocajaí, a dona Luísa. Ela só quer a gasolina para vir votar. Já fui lá deixar dinheirinho para ela. O próprio Fagner diz: eu já fui lá e deixar dinheirinho para ela. Os diálogos transcritos acima, aliados a mais conversas documentadas pela Polícia Federal, além de outros indícios, revelam o alto grau de reprovabilidade das condutas ilícitas praticadas na iminência do pleito eleitoral, visando alterá-lo por meio de práticas abusivas e sorrateiras. As mensagens extraídas dos celulares apreendidos demonstram a operacionalização da compra de votos através de diversas transferências bancárias via Pix. O conteúdo revela o candidato Fagner solicitando pagamentos com a utilização de expressões buzinhas e voto seguro. Tais condutas caracterizam Lê atentamente as informações a à sua captação frente. ilícita de sufrágio. Artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Em gênero, o abuso do poder econômico. A ligação desses valores à compra de votos foi atestada, inclusive, porque o próprio réu não contestou de forma convincente a associação dos termos BU e buzinha a essa prática. Ademais,
a defesa não impugnou mensagens como a do próprio réu, que afirmou ipsi litteris: já fui lá deixar dinheirinho para ela. Essa evidência é tão contundente que dispensa a necessidade de prova testemunhal, pois a própria parte está admitindo a compra de votos. A repercussão nociva na discussão eleitoral também ficou robustamente comprovada na sentença, suprindo o aspecto quantitativo da gravidade do ato abusivo. A imagem mostra o juiz Os pontos substituto mais José Cláudio esclarecedores Belmino dessa sentado à decisão, extremidade em esquerda da síntese, mesa durante a são sessão. citados Ele tem a pele seguir: parda, cabelo curto escuro e usa a apreensão óculos de de armação valores, fina. cópia de títulos Veste e a toga preta existência com de um detalhes esquema vermelhos e lê sistemático atentamente um documento sobre o de notebook PIX à sua e frente. listas de eleitores Ao lado, há copo de demonstram água e que a frasco de conduta não foi álcool em gel. pontual, mas No sim fundo, parte de um servidores trabalham esquema em computadores premeditado para e a no canto captação de inferior votos. direito aparece o intérprete de A livros. diferença de apenas 24 votos entre o réu e o autor é um dado objetivo que comprova a relevância quantitativa. Em uma disputa acirrada, a compra de votos, ainda que em número restrito, torna-se determinante no resultado. O município de São Luís apresenta condições socioeconômicas vulneráveis, que tornam a oferta de vantagens financeiras ainda mais influente sobre a escolha dos eleitores. Os fatos apresentados confirmam o acerto da sentença, ao concluir pelo comprometimento da competitividade eleitoral. Considerando a realidade de um município interiorano, é inegável o impacto de valores de R$300, R$200, que exercem sobre a escolha do eleitor. Essa prática macula a manifestação da vontade popular, pois o candidato se vale de meios escusos para a persuasão. O aproveitamento da vulnerabilidade dos eleitores desvia o foco do debate legítimo de ideias e propostas, favorecendo condutas nefastas, que são prejudiciais à lisura eleitoral, uma vez que os votos obtidos por meios ilícitos são, em sua essência, nulos. O diálogo, no qual a eleitora menciona a necessidade de pagar por exames médicos quase R$400, e o candidato se prontifica a ajudar com o custeio em troca de voto, escancara a exploração da vulnerabilidade socioeconômica, elevando a reprovabilidade da conduta. A seguir, constam as transcrições dos áudios enviados por Daiane a Fagner e obtidos pela Polícia Federal, mediante a apreensão de aparelho celular, conforme detalhado no IPJ 41.32.015/2024. Lê atentamente as informações à sua Negócio, frente. irmã Daiana. A Lúcia já falou desse homem aí, mas ele disse que só uma pessoa da família que ganha. Eu falei: rapaz, eu estou ganhando nada não. Só quem ganhou foi ela, a Rosa e o Genilson, que ganhou o pneu da moto. Eu estou precisando fazer exames, 3 exames, que aí em São Luís é tudo pago. 3 exames vai dar R$400, vai dar 300 e pouco, quase R$400. Aí eu queria, né, vendo se mandava ajuda nessa força aí. Aí, tipo assim, sábado, tivesse como ajeitar, sabe, uma amiga minha estava sem falar, que é o pessoal. Porque eu estava falando outro dia com o Genilson que eu não confio Lê na mão atentamente dele, as informações porque à sua ela pode frente. estar ganhando dinheiro nas nossas costas. Aí eu vou votar nos outros, vou dar meu voto para os outros, sendo que eu não estou sendo beneficiado em nada. Segue abaixo a transcrição da mensagem de áudio enviada por Fagner em resposta às mensagens encaminhadas por Daiana, aquela que pedia para fazer o exame. Desse jeito, Daiane, é desse jeitinho. Qual é o exame que ela quer marcar? Eu posso marcar para ela. Que exame é esse? O diálogo sublinha a confiança na eficácia
do conluio e o comprometimento dos eleitores A imagem em mostra o direcionar juiz o seu substituto voto. José Cláudio Essa Belmino prática sentado à resultou extremidade em um esquerda da nítido mesa durante a sessão. desequilíbrio na Ele tem pele competitividade parda, entre os cabelo curto concorrentes escuro e ao usa cargo óculos de vereador, armação fina. especialmente em São Veste Luís. toga preta com Nesse detalhes município, vermelhos e lê o atentamente um documento sobre o quociente eleitoral notebook à para sua frente. vereador foi de Ao lado, há copo de 583 água e frasco votos. de álcool em gel. E o candidato No fundo, mais votado servidores trabalham em obteve computadores, apenas e no canto inferior 384 direito aparece um votos. intérprete de Libras. Tais números ressaltam a extrema relevância de cada voto para o sucesso ou fracasso de uma candidatura. Diante do exposto e dos elementos de prova que atestam a gravidade dos fatos sob as óticas qualitativa e quantitativa, em estrita observância à doutrina e à jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, acompanho o voto da eminente relatora em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para negar provimento ao recurso e manter a cassação do diploma e a declaração de inelegibilidade. É como voto, senhor presidente. Eu indago se o eminente juiz Vitor Oliveira de Queiroz se encontra online. Bom dia, O juiz senhor federal presidente. Vitor Oliveira de Bom dia, Queiroz doutor, participa tudo da bem? sessão de forma remota, Bom dia a aparecendo todos. em um Online, ambiente sim. claro e formal. É, Na tela eu dividida, o acompanho plenário do TRE integralmente surge a ao lado, eminente com os relatora. magistrados reunidos na mesa Perfeito, central doutor. Também conduzindo o acompanhando-se julgamento. o resultado, o Tribunal Pleno, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Solicito o pregão do próximo item. O secretário judicial José Mil Rua Recurso Neto, de eleitoral pele clara e número cabelo grisalho 0600 curto, lê um documento ao dígito microfone, 07. sentado à Relator, mesa com juiz notebook Renato e materiais de Pereira apoio. Albuquerque. Vistor, juiz Fernando Pinheiro dos Santos. Recorrente, Antônio Francisco Lima. Advogado recorrente, Fábio Lúcio Ruiz Lima. Recorrido, Procurador Regional Eleitoral. Antes de passar a palavra ao eminente vistor, esclareço que, neste caso, o eminente relator negou o provimento ao recurso e foi acompanhado pelos juízes Vitor Queiroz, Joana Matos, Cláudio Belmino. O desembargador Mozarildo lê as informações à sua frente. Temos, então, o voto do eminente vistor, juiz Fernando Pinheiro. Não sei se o desembargador Jesus já voltou. Falta ainda o desembargador Jesus votar, após o voto visto. Com a palavra, eminente vistor. Bom dia, excelência. Bom dia, presidente. Senhores do plenário. Está dando para ouvir, senhor? Pois não. Tá ótimo. Relatório. Trata-se de recurso eleitoral. O juiz de pele parda participa remotamente, aparecendo em tela dividida enquanto o plenário do TRE conduz a sessão presencialmente. 74, inciso 2ª resolução TSE 2367/2019. E também impôs devolução de valores ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 21, parágrafos 1º, 2º e 3º, combinado com 32, parágrafo 1º, 4º da reforma, da referida norma. No caso, a devolução de valores imposta pela sentença recorrida foi do total de R$ 1.910. O Ministério Público Eleitoral, no ID 63.67.908, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, de modo as contas serem aprovadas com ressalvas e ser determinado o recolhimento do valor de R$ 845,90 ao Tesouro Nacional. Na sessão de julgamento do dia 16 de nove de 2025, após o voto do juiz relator e de outros magistrados que acompanharam, pedi vista dos autos conforme certidão de julgamento anexa. No mais, adoto o bem lançado relatório do MM Juiz Relator. O juiz de pele parda Voto participa visto. remotamente, aparecendo em tela dividida enquanto o plenário do TRE conduz a sessão no presencialmente. valor de R$ 1.910, efetuado pelo próprio candidato em sua própria conta de campanha. Embora identificado com o CPF e dentro do limite global de autofinanciamento autorizado pelo artigo 23, parágrafo 2º-A, da Lei 9.504/1997, o montante superou o limite de R$ 1.064,10, fixado pelo artigo 21, parágrafo 1º da Resolução do TSE número 23.607 de 2019, para que a doação em espécie seja admitida. O juiz de origem entendeu tratar-se de irregularidade grave
a comprometer a confiabilidade e a transparência das contas, desaprovando-as em sua integralidade. O recorrente sustenta que a sentença desconsiderou tanto o parecer técnico conclusivo como a manifestação ministerial pela aprovação com ressalvas. As contrarrazões corroboram tal entendimento, enfatizando que a irregularidade se restringe ao aspecto formal da forma de depósito, sem prejuízo à rastreabilidade da O juiz origem de dos pele parda recursos. participa Tentando remotamente, explicar aqui, aparecendo em tela dividida superou enquanto o plenário do quanto ele TRE podia conduz a sessão doar para si mesmo, presencialmente. mas não a forma. Ele poderia ter se auto feito a autodoação. Então, a Procuradoria Regional Eleitoral, no ID 6367908, reconhece que houve violação ao disposto no artigo 21, parágrafo 1º da resolução do TSE 23607 de 2019. Todavia, pondera que a quantia efetivamente irregular corresponde a R$ 845,90, diferença entre o valor depositado e o limite legal para depósito em espécie, tratando-se de montante diminuto e plenamente identificável, atraindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para viabilizar a aprovação das contas com ressalva, mediante o recolhimento da quantia indevida ao Tesouro Nacional. Com efeito, a irregularidade constatada não compromete a rigidez global da prestação de contas. Por quê? Por quanto? Primeiro, os valores são provenientes do próprio candidato, afastando qualquer O juiz de dúvida pele quanto à sua parda origem. participa remotamente, aparecendo em segundo, tela o montante dividida enquanto o tido por plenário do irregular, TRE conduz a sessão R$ 845,90, presencialmente. é de pequena expressão no contexto das contas. E, por terceiro, inexiste indício de má-fé ou intuito de burla às regras eleitorais. Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em observância à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a irregularidade, no nosso sentido, deve conduzir à aprovação das contas com ressalva, determinando-se, contudo, o recolhimento da quantia de R$ 845,90 ao Tesouro Nacional, conforme a regra disposta no artigo 32, parágrafo 1º, 4º da Resolução 23607 de 2019. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de aprovar com ressalva as contas do candidato Antônio Francisco Lima, determinando o recolhimento ao Tesouro O Nacional juiz de da pele quantia parda de participa R$ remotamente, 845,90, aparecendo em tela dividida nos enquanto o termos do plenário artigo do 21, TRE parágrafo conduz a 4º sessão e artigos presencialmente. 32, parágrafo 1º, 4º da Resolução TSE 23607. É com voto. Eu indago ao eminente desembargador Gésio Nascimento se encontra em condição de proferir o voto. O desembargador Mozarildo lê as informações à sua frente. Eu fiquei com dúvida nesse processo, né? Tá ok? Eu fiquei com dúvida nesse processo, né? Questão O da desembargador justeza, Jesus Rodrigues né? do Nascimento, de Ou pele não da clara, devolução cabelo integral. escuro e curto, aparece sentado à Tem a mesa, questão dos de toga precedentes, preta, né, gesticulando é enquanto uma expõe seu jurisprudência posicionamento durante a pacificada, sessão. né? Mas não é uma súmula vinculante, não é um tema. Eu estou realmente com dúvida, né, sobre a questão. O valor, realmente, como falou aí, o vistor foi diminuto, né? Por outro lado, quem vai participar de um processo eleitoral tem que se informar, né? Só que a questão é realmente o valor é diminuto, né? Para poder contaminar todo o valor, né? Acho que a tese é essa, né, do julgado precedente. E para eu dirimir essa dúvida com a minha equipe, né, eu vou pedir vista dos autos, né? O julgamento fica suspenso com vista dos autos ao eminente desembargador Gésio Nascimento. Vamos ao O próximo item. desembargador Mozarildo lê as informações à sua Prestação de frente. contas anual 0685, dígito 15. Relator, juiz Renato Pereira Albuquerque. Requerentes, Partido Social Democrático, Daniel Rodrigues Moreira, José Haroldo Figueiredo Campos. Advogados requerentes, Frederico Oliveira Martins de Araújo. Requerida, Justiça Eleitoral. Passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos. O juiz Renato Pereira Albuquerque aparece sentado na extremidade direita da mesa. Veste toga preta com detalhes em vermelho, tem pele parda, cabelo curto escuro e usa óculos transparentes. Fala ao microfone enquanto consulta documentos à sua frente. Uma relação jurídica processual simples, uma prestação de contas com parecer técnico e ministerial favoráveis
e também me encaminho nesse sentido. Eu gostaria de pedir sua autorização para ler tão somente a ementa, para que a gente possa avançar, tudo bem? Então, agradeço. Trata-se por direito eleitoral, eleições 2024, prestação de contas anual, partido político, regularidade formal e material, parecer técnico e ministerial favoráveis, contas aprovadas. O caso em exame trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático, PSD/Roraima, referente ao exercício financeiro de 2024. A unidade técnica deste tribunal, após exame preliminar e complementação documental, concluiu pela regularidade das contas e opinou por sua aprovação. O Ministério Público Eleitoral acompanhou o referido parecer técnico e manifestou-se igualmente pela aprovação das contas, e é nesse sentido que eu encaminho o voto, senhor presidente. Contas aprovadas do Diretório Estadual do Partido Social Democrático, PSD Roraima, referentes ao exercício financeiro de 2024. Esse é o dispositivo, e a tese do julgamento é: aprovação das contas partidárias é medida que se impõe quando constatada a regularidade formal e material dos documentos apresentados, em consonância com os pareceres técnico e ministerial. Em discussão, o voto do relator, que aprova as contas. Indago se há alguma divergência. Não havendo, anuncio o resultado. O Tribunal Pleno, à unanimidade, aprovou as contas nos termos do voto do relator. O desembargador Mozarildo lê as informações à sua frente. Não havendo mais processo em pauta, faculta a palavra em comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Mensagem final anuncia o encerramento da transmissão da sessão de julgamento do TRE.